Ataques intensos no sul, no leste e na capital Beirute. Bombas e mísseis lançados de Israel em direção ao Líbano ainda na madrugada de segunda-feira. Os ataques israelenses mataram 492 pessoas, entre elas 35 crianças e 58 mulheres. A ofensiva deixou mais de 1.600 feridos. O exército israelense declarou que ao longo do dia atingiu 1.100 alvos do Hezbollah e destruiu dezenas de milhares de foguetes do grupo extremista. Foi o mais sangrento bombardeio contra o país desde a chamada Guerra de Julho, de 2006, também entre o exército israelense e o Hezbollah. Uma disputa permanente, mas que voltou a ganhar força depois do 7 de outubro do ano passado, quando o sul de Israel foi invadido pelo grupo terrorista Hamas, um dos principais aliados do Hezbollah. Nos últimos dias, Israel intensificou sua ofensiva contra os libaneses. O primeiro-ministro libanês Najib Mikati denunciou um plano de destruição executado por Israel. O porta-voz do exército de Israel afirmou que começaram a atacar os alvos do Hezbollah em todo o Líbano depois de receberem indicações de que o grupo se preparava para atacar o território israelense. E é claro que a ofensiva instaurou pânico entre os libaneses que vivem no sul do país, perto da fronteira com Israel, alvo da maioria dos ataques. As estradas no sul do Líbano pararam nesta segunda-feira. Grandes engarrafamentos se formaram em direção ao norte do país. Em carros lotados, famílias inteiras tentavam fugir dos bombardeios israelenses. Ahmed contou que viu ataques, aviões de guerra, destruição. Não ficou ninguém, todo mundo fugiu. Nós pegamos nossas coisas e fomos embora. Por enquanto, ninguém sabe para onde ir, ele disse. Este é o começo da guerra, desabafou Mohamed Sibai, dono de uma loja em Beirute. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a ofensiva israelense no Líbano, os fatores que levaram à onda de ataques de Israel contra o país vizinho e como as populações israelense e libanesa lidam com o conflito. Neste episódio, eu converso com Ibrahim Khalil, que vive em Beirute há 20 anos. Ibrahim é autor de um blog sobre a vida no Líbano e a história do país. E com João Miragaia, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, colaborador do Instituto Brasil-Israel e apresentador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Terça-feira, 24 de setembro. Ibra, conta pra gente como é que foi a sua segunda-feira, o dia em que Israel lançou uma onda de ataques a várias regiões do Líbano. Como é que você percebeu a mudança no clima em Beirute? Bom, hoje, na verdade, eu acordei cedo, eu fui com meu pai para uma clínica que fica na região da Hamra, perto da Universidade Americana, e durante a manhã eu não senti muita coisa em Beirute, na verdade, eu não senti muita anormalidade. Eu comecei a sentir assim a partir de 1 da tarde que eu realmente comecei a sentir que tem tem um movimento não muito comum em Beirute. Basicamente, eram pessoas saindo da Dahi. Dahi é o subúrbio sul da cidade de Beirute, né? É uma região majoritariamente xiita. E basicamente isso. Aí depois que eu fui ver que Israel estava bombardeando o sul do Líbano e outras áreas também, né? O Líbano já passou por guerra civil, enfrenta ali vários conflitos ao redor no seu lida, né? Tem que lidar com vários conflitos ali no seu quintal. E numa publicação recente, você disse que os libaneses seguem a vida normalmente. Isso te surpreende, o fato de, diante de um entorno conflituoso, arriscado, as pessoas não terem outra alternativa a não ser viver a vida delas como se aquilo não estivesse acontecendo? É mais ou menos isso? Eu acredito que é mais ou menos isso, porque o Líbano passou por tanta coisa, né, em sua história, conflitos, guerras, instabilidades políticas. Eu acho que o libanês, de um certo modo, ele normalizou esses acontecimentos, né, seja conflito no sul, seja onda de assassinatos a políticos, enfim. A questão que eu vejo
é que o libanês também é uma sociedade totalmente fragmentada, dividida. Que, por exemplo, nós temos uma guerra ocorrendo no sul do Líbano há 11 meses. Ela se alastrou muito hoje, né? Era uma guerra mais regional no sul do Líbano, em umas regiões também majoritariamente xiita, e o restante do Líbano estava seguindo uma vida normal, no sentido que havia bombardeios diariamente no sul do Líbano, e o restante do país eles estavam vivendo normalmente como se o sul do Líbano fosse outro país. Então eu vejo que o libanês ele normalizou esses acontecimentos e também porque é uma sociedade bem dividida. Agora, Ibra, na semana passada você estava em Beirute quando teve o episódio dos pagers, dos milhares de pagers que explodiram. Como é que foi sua reação? O que que você sentiu? Como é que foi a reação da cidade? As pessoas comentavam sobre o quê? Então, comentaram sobre essa explosão dos pagers, né, em Beirute. Eu estava em casa, então eu não vi nada, eu não saí para a rua, não senti nada. Eu estava mesmo vendo as coisas pelo Instagram, pelas redes sociais. Porém, eu escutava muito barulho, som de ambulância, né? Que era uma coisa que eu não escutava antes. Eu comecei a escutar muito barulho de ambulância para lá e para cá. Os relatos eram de pessoas caindo de motos do nada, gente arremessada para o alto, mãos que organizavam o vai e vem do trânsito explodindo. Os ataques contra o grupo extremista continuaram por cerca de 1 hora. Quase todos os ferimentos eram nos olhos, nas cinturas e nos dedos. As vítimas checavam o bip explosivo. A Cruz Vermelha Libanesa mandou 30 ambulâncias para responder às múltiplas explosões. Os médicos operaram sem parar por quase um dia inteiro, uma confusão em massa. 26 horas depois, o pânico recomeçou. As explosões aconteciam agora em walkie-talkies e painéis solares. Mas realmente foi um atentado muito incomum, né? Ninguém esperava isso. E muitas pessoas falam também que esse dia ficou parecido com o dia da explosão do porto de Beirute, quando o porto explodiu há 4 anos. Uma explosão atraiu a atenção de toda a zona portuária. Os celulares se voltaram para os pequenos estouros durante o incêndio. O que ninguém imaginava era flagrar um pequeno apocalipse. Mais de 250 mil pessoas viram o deslocamento de ar esmagar suas casas. 10% da população está desalojada. Então houve muitas vítimas, muitas fatalidades, e meio que as pessoas assimilaram o acontecimento dos pagers com a explosão do porto. Você vive no Líbano desde os 7 anos, não é isso? Sim. Então, portanto, você conhece bem a realidade do país e a relação do Hezbollah com os libaneses. Sim. Tenho muita curiosidade de saber como é que se dá essa relação. O Líbano é uma sociedade totalmente sectária, fragmentada, dividida. Então, nós temos uma sociedade totalmente heterogênea em opiniões, em perspectivas políticas. O Líbano é uma nação árabe que abriga várias religiões. Convivem no país cristãos de diferentes denominações, como greco-ortodoxos, maronitas e armênios, muçulmanos sunitas e xiitas, além dos drusos. O grupo extremista Hezbollah foi criado em 1982. É formado por muçulmanos xiitas. Países como os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Israel consideram o grupo terrorista. Assim como o Hamas na Palestina, o Hezbollah tem o apoio do Irã. É essa organização e não o Estado libanês que está em conflito com Israel. O Hezbollah, ele é um partido político, é um partido militar, é um partido que providencia serviços para a comunidade xiita do Líbano. Então, eu vejo, na verdade, que o Líbano ele é muito dividido. Você tem uma boa parte do Líbano que não apoia o Hezbollah e você tem uma parte que apoia o Hezbollah. Geralmente, quem apoia o Hezbollah são os xiitas do Líbano, né? Os xiitas que sejam nas regiões, no subúrbio sul de Beirute, no sul do Líbano, ou na região de Baalbek, no norte do Vale do Bekaa. Essas regiões, elas são majoritariamente xiitas, e quando você vai nessas regiões, você vê muita bandeira do Hezbollah, muita bandeira
muitas fotos de mártires, né, do Hezbollah. Mas, por outro lado, você tem uma sociedade que não gosta do Hezbollah, não apoia o Hezbollah, né? Outras sociedades, você tem geralmente os cristãos, os sunitas, de um certo modo, os drusos. Então, eu vejo que é uma sociedade bem dividida. Então, por isso que o Líbano é essa bagunça política, né? Então, você tem pessoas de diferentes vertentes políticas e sectárias e religiosas convivendo num país e ninguém chega a nenhuma conclusão. Porém, o Hezbollah, ele é, de um certo modo, apoiado pelos xiitas, majoritariamente, e ele não é apoiado por outros sectos, né? Claro que há alguns cristãos que apoiam, alguns sunitas que apoiam. Também eu vejo também que, de um certo modo, o Hezbollah, por exemplo, tem alguns não xiitas que eles apoiam Hezbollah na questão de Israel, né, uma guerra contra Israel, porém eles discordam com Hezbollah na política interna e doméstica do Líbano. Então eu vejo que é uma situação muito complicada, porque muitas pessoas apoiam Hezbollah nisso, não, eu falo Hezbollah porque no libanês é Hezbollah, né? Eles apoiam Hezbollah nisso e não apoiam naquilo. Ibra, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Boa sorte aí para você. Imagina. Tchau, tchau. Valeu. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o João Miragaia. Miragaia, vamos voltar um pouquinho no tempo. Desde que houve o ataque contra Israel, a população que mora no norte do país, a vida de quem mora lá mudou muito, a rotina também. Eu vou pedir para você nos explicar como é que era a situação da população que morava por lá antes e depois do ataque e o que o governo israelense fez diante da situação das pessoas que moram lá. O ataque do Hamas ele foi feito no dia 7 de outubro de 2023. E no dia 8 de outubro, o Hezbollah rompeu o cessar-fogo e realizou uma série de ataques contra Israel, especialmente na região da fronteira entre Israel e o Líbano. Esses ataques, eles a princípio se concentravam praticamente só entre territórios que estavam colados à fronteira e aos poucos eles foram se expandindo. E nesse momento, o governo israelense, da mesma forma que ele fez na região do envelope de Gaza, que é a região que circundeia a faixa de Gaza, ele optou por retirar a população que vivia até 5 quilômetros da fronteira com o Líbano de suas casas. Então, até agora, 11 meses passados, a gente tem cerca de 75 mil pessoas que vivem fora de suas casas, crianças que têm que estudar em horário parcial nas escolas, comunidades que foram desfeitas porque elas tiveram que ser evacuadas, cada família para um lugar distinto, famílias que estão vivendo em hotéis. Tudo isso afetou, obviamente, sem falar no impacto que isso tem para a economia de diversas localidades ali do norte. Negócios fecharam, profissionais liberais não puderam trabalhar e essas pessoas vivem à base de subsídios do governo desde então. O ministro da Defesa israelense disse que os ataques vão continuar até que os moradores do norte de Israel possam voltar para casa em segurança. E a situação ela teve altos e baixos desde esse momento. Houve momentos de escalada, momentos de maior tensão e momentos que a situação se mantinha nessa guerra de atrito, como a gente costuma chamar, que eram ataques feitos dos dois lados. Até que a situação esquentou em um período há cerca de um mês e meio, quando houve um foguete do Hezbollah que atingiu o vilarejo druso de Majd al-Shams, nas colinas do Golan. O funeral causou comoção no vilarejo. 12 flores, diz o morador Kaloni. 12 crianças foram arrancadas. Em ao menos 30 foguetes foram lançados do sul do Líbano. O bombardeio atingiu um campo de futebol no vilarejo druso de Majd al-Shams. O governo israelense afirma que este foi o ataque mais letal contra civis desde o 7 de outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha culpado o Hezbollah e dito que o grupo pagaria um preço nunca antes visto pelo bombardeio. Israel reagiu executando o número 2 do Hezbollah em Beirute, e a gente teve um momento ali de pequena tensão um mês depois, quando o Hezbollah concentrou a sua resposta,
E agora, especificamente essa semana, a gente teve um aumento muito grande da escalada. Hoje, no momento que a gente está gravando, é o dia mais tenso de todos, para os dois lados, especialmente com o desencadear dos acontecimentos que foram consequentes da operação da explosão dos pagers. Desde então, o Hezbollah ultrapassou diversas vezes essa linha dos 5 quilômetros, atacando diversas populações civis, e Israel, obviamente, também fez uma série de ataques no Líbano desde então. As explosões são um sinal de agravamento do conflito. Hassan Nasrallah reconheceu que o Hezbollah sofreu um golpe sem precedentes. Ele disse que Israel cruzou todas as regras, leis e linhas vermelhas. O chefe do Hezbollah prometeu uma punição justa e severa. O Hezbollah, justamente por desejar evitar uma escalada, eles não ultrapassavam essa linha vermelha que eles mesmos estabeleceram, e Israel deu mostras de certa maneira, está de acordo, ou pelo menos está impossibilitado também de ultrapassar essa linha vermelha. Por quê? Porque o interesse do Hezbollah até então era tensionar a fronteira, forçando Israel a mobilizar tropas para o norte, colocando pressão sobre o governo israelense, uma vez que você tem 70 e poucos mil refugiados de suas casas no norte do país, e condicionando o cessar-fogo com Israel ao fim da agressão sionista na faixa de Gaza, segundo as próprias palavras do Hezbollah, do seu líder Hassan Nasrallah. Então, é uma situação que era muito incômoda para Israel, porque o país, o exército israelense, estava concentrado na guerra na faixa de Gaza e não podia direcionar os esforços para o norte contra uma milícia muito mais poderosa que o Hamas, que é o caso do Hezbollah. Então, essa era uma situação que Israel não podia reagir de maneira assintosa a essa guerra de atrito, e o Hezbollah não desejava uma guerra, porque justamente o que o Hezbollah desejava alcançar era essa indisposição, essa situação de instabilidade e vulnerabilidade de Israel. O que vem mudando desde então o fato da guerra em Gaza estar arrefecendo e já terem passado 11 meses e o governo Netanyahu ter a necessidade de dar uma resposta para esses moradores do norte. E aí entram os acontecimentos que a gente viu nas últimas semanas. Como é que foi a sua saída e a saída da tua família, Miragaia? Porque vocês moram no povoado de Iad, que fica a 30 quilômetros, me corrija se eu estiver errada, do Líbano, e tiveram que sair separadamente, né? Se deslocando para Harish, que fica na fronteira com a Cisjordânia. Como é que foi esse momento para vocês? Todas as vezes que aconteciam tensões, a gente se perguntava, e obviamente os nossos familiares, os nossos amigos perguntavam se a gente queria, se a gente precisava dar um tempo e se afastar da região onde a gente mora, que fica, como você disse, a 30 quilômetros da fronteira em linha reta, para evitar essas situações, né, de perigo, ou na melhor das hipóteses, quando tem essa escalada, de um estresse, né, especialmente para as crianças. Eu tenho 2 filhos pequenos. E a gente até então optou por permanecer. A gente fazia uma avaliação de que a situação não iria escalar a curto prazo no nível que realmente valesse a pena que nós deixássemos a nossa casa, e que também, enfim, o próprio caminho, a estrada, às vezes podia ser mais perigosa do que permanecer na nossa casa, onde a gente conta com um quarto protegido, onde boa parte das casas israelenses também tem. O que aconteceu dessa vez foi que a gente teve a percepção de que esse evento não ia ser uma escalada de um dia, por uma série de fatores. Mas o que, para mim, foi uma demonstração clara de que a situação ela ia escalar no nível que isso podia atingir a minha vida pessoal, foi após a noite de sábado para domingo, a gente ter, tido uma noite bastante tensa, com muitas explosões e com muita tensão, foi ver o comentário do ministro da Defesa, do Yoav Gallant, dizendo que a população israelense vai ter que estar preparada para ser resiliente e para atender de maneira devida às instruções do Comando da Frente Interna, que é a organização do Exército responsável pela defesa da população civil. Nos próximos dias, ele disse. Quando ele disse essa frase, eu entendi que o melhor a fazer era que a gente se retirasse. Enfim, mais ou menos 2 horas depois de a gente chegar em Harish, que fica a 80 quilômetros da fronteira, lugar mais, menos vulnerável a esses ataques, houve uma série de ataques justamente na região onde eu moro. Você não sabe quando vai voltar para casa com a sua mulher e seus filhos? A gente não sabe quando vai voltar.
Miragaia, para terminar, quais são os riscos que você vê de uma escalada ainda maior para essa guerra? Essa é uma avaliação que ela é bastante complexa de ser feita agora, porque a gente tem que tentar entender pelos sinais quais são os próximos passos que vão ser dados. E está tudo muito incerto. Porque, por um lado, Israel intensificou as ações no Líbano. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um pronunciamento na TV, afirmou que o Hezbollah foi atingido de uma forma que eles nunca imaginariam e ainda prometeu que o grupo vai entender a mensagem, dando aí os indícios de que a ofensiva está apenas começando. E o Hezbollah também, obviamente, aumentou o bombardeio sobre Israel, mas eles ainda não bombardearam o centro do país, por exemplo, a região de Tel Aviv. E a gente sabe que eles têm capacidade para isso. E sabe que esse é um dos principais temores de Israel, que o Hezbollah execute um bombardeio intenso e que isso se transforme numa guerra, ou até numa guerra regional. Só que o Hezbollah, até então, não tinha o interesse de entrar nessa guerra, eu acho que continua não tendo. E o que vem acontecendo agora é que quem mudou um pouco, quem alterou um pouco a perspectiva e a política em relação a essa situação de desconforto foi o lado israelense. O presidente do Irã acusou Israel de estar procurando uma guerra maior no Oriente Médio e tentando atrair o Irã para ela, mas afirmou que não quer ver o atual conflito se expandir. Os confrontos cada vez mais intensos preocupam a comunidade internacional. O coordenador especial da ONU para o Líbano alertou que a região está à beira de uma catástrofe iminente. Já o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, disse que está preocupado que o Líbano se transforme no que chamou de outra Gaza. A minha impressão é que Israel tenta desgastar o Hezbollah o suficiente para que mude a situação dos dois lados em uma possível negociação pelo cessar-fogo. A grande questão é que eu acho que é um equívoco na avaliação tanto do governo israelense quanto dos militares, é que não vai ser uma sequência de ataques, por mais intensos e poderosos que sejam contra o Hezbollah, que vai fazer com que o grupo chegue ao cessar-fogo israelense, com Israel, antes do cessar-fogo na faixa de Gaza. Eu acho que essa lógica ela não obedece aos princípios do próprio Hezbollah. Enfim, eu acho que eles não decretariam essa derrota tão facilmente assim. Então, a ideia de que o uso da força e o bombardeio empurrariam o Hezbollah ao cessar-fogo em condições mais favoráveis a Israel é uma concepção que, ao meu ver, ela é equivocada considerando quem é o Hezbollah. Isso poderia funcionar com outros inimigos de Israel. Com o Hezbollah, eu acho pouco provável. Então eu vejo essa escalada, eu vejo o fim dessa escalada muito nebuloso. E aí ninguém em Israel admite que a gente vai voltar ao cenário anterior ao dessa escalada, porque, enfim, simplesmente é um confronto, é um aumento da temperatura, é um investimento, é tudo isso junto para que não se chegue a resultado nenhum. Então fica esse temor para que, se a gente não chega a nenhum resultado, então o próximo passo talvez seja uma incursão terrestre, a ponto de que Israel conquiste uma buffer zone no sul do Líbano e expulse o Hezbollah dali. Questionado mais cedo por repórteres se a invasão terrestre no sul do Líbano era iminente, um porta-voz do exército israelense afirmou que, por enquanto, a operação militar se limita aos bombardeios aéreos para eliminar a capacidade militar do Hezbollah. Só que isso seria gravemente problemático para a comunidade internacional como um todo. Os Estados Unidos tentam evitar essa incursão terrestre, especialmente porque o governo americano está enfrentando eleições ali, né, um período eleitoral, e toda essa situação complica a posição do próprio governo Biden, que tenta eleger a Kamala Harris agora, e não deseja uma escalada nesse momento. E, enfim, e a conquista de uma buffer zone seria regredir mais ou menos 25 anos, né, porque Israel dominou o sul do Líbano entre 82 e 2000. E isso não evitou os ataques do Hezbollah, de maneira geral, nem trouxe paz à região. Uma coisa tremendamente revoltante, vamos dizer, né? E perigosa, porque ali o risco de uma guerra total, e veja bem, nós estamos falando de um lugar onde tem muitos brasileiros, né? Muito perigoso. Você sabe que em 2006, eu fui até o Líbano naquela ocasião, mas deu muito trabalho, inclusive, evacuar os brasileiros. Eu tenho certeza que o Itamaraty já está planejando alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso é uma
São projeções que a gente acaba fazendo e que a gente tem que avaliar, que não aparentam trazer uma solução positiva. Miragaia, eu te agradeço muito por ter topado conversar com a gente e vou ficar aqui torcendo para que vocês consigam voltar logo para casa. Obrigado, Natuza. Tomara que acabe logo. Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da Associated Press. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui, até o próximo assunto.